Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 12, diz assim a palavra de Deus: o amor seja sincero. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com fraterna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Repito, como é que nós devemos servir ao Senhor? Alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus não admite hipocrisia, gente. Um coração hipócrita. Um coração de duas caras, né? Um coração que carrega a falsidade. Não consegue encontrar a Deus, porque a sua duplicidade o desvia do Senhor. Deus não ouve a oração falsa, não é? Como é sim uma oração falsa? Porque Deus, Ele é especialista em detectar bajuladores. Você percebe nitidamente numa empresa quem é o filho e quem é o empregado bajulador. Nem todo empregado é bajulador, viu? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas quando tem um empregado bajulador, você percebe. Não é? E você percebe quem é o filho. Porque o filho tem um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de amor pela empresa. E o relacionamento dele com o dono da empresa é de filho para pai. Tem liberdade, é frontal, é direto. Não é? Não precisa ficar enrolando. O bajulador não. O bajulador, ele cuida dos próprios interesses. Então ele veste uma capa para ser agradável, não é? Ele diz aquilo que o chefe quer ouvir, mas ele tem sempre uma segunda intenção escondida. Deus se desagrada desse tipo de coisa. Como se desagrada de pessoas que fingem carinho porque têm interesses escondidos. Que fingem amor porque é conveniente fingir que ama. Não é? Então olha como é que nos diz aqui a palavra do Senhor. Que não seja assim com você. Que o seu amor seja sincero. Porque o único amor que existe é o sincero. É o verdadeiro. Não é? Pelo contrário, a caricatura do amor, o amor falsificado, em vez de agradar, ofende quando a pessoa descobre que ela não é amada, que aquilo não passou de uma farsa, de uma encenação. O desagrado é ainda maior. Não, que isso não seja conosco, gente. Porque a gente atrai, em grande parte, aquilo que a gente faz. Então quem falsifica relacionamentos, quem trata as pessoas com falsidade, atrai falsidade para a sua vida. E quem ama com sinceridade, atrai amor sincero para a sua vida. Por que atrai amor sincero? Porque aquelas pessoas que se identificam com a sua maneira de ser, vão se aproximando de você. Não é igual um imã, não é? Não é igual essas leis da atração que o povo diz por aí, que parece uma coisa mágica, não é? Que também é um tipo de manipulação. Eu faço porque eu quero atrair isso para mim, então eu vou fazendo aqui, mesmo sem querer, mesmo sem ter gosto, porque é esse tipo de coisa que eu quero que vibre na minha vida. Não é? Eu vejo essas expressões, sabe? Você precisa vibrar na mesma harmonia do universo, né? Para você atrair coisas boas para você. Olha, tem gente que está vibrando até hoje, no negócio funcionou não. Né? Não é isso que acontece. É que as pessoas se identificam com você a partir do que você é.
Fofoqueiro vai estar rodeado de fofoqueiro, porque os fofoqueiros se interessam. Gente malvada se une a outras pessoas malvadas. E gente que não gosta de uma pessoa se unem, não porque se amam, se unem contra aquela pessoa. Mas que motivo pobre para se unir a alguém, não é? Você está unido a uma pessoa porque você tem uma causa a combater, alguém a derrubar. É esse tipo de coisa que você quer para a sua vida? Eu não quero. Eu quero pessoas que sejam autênticas no seu relacionamento comigo. Quero amar de verdade. E quero que o amor daqueles que estão à minha volta seja sincero. Ainda que esse amor muitas vezes vá doer. Porque por vezes a sinceridade dói, não é? Olha aqui, ó. Que o amor seja sincero, sem falsidade, sem mentira. Quem ama cuida do outro. E às vezes para você cuidar de uma pessoa, você vai ter que fazer alguma coisa que ela não gosta muito. Você às vezes vai ter que falar alguma coisa que ela não queria ouvir. Mas você faz porque você tem amor pela pessoa. Se você não amasse, você deixava largado, você deixava solto. Por que a gente desagrada tantas vezes filho da gente? Porque a gente ama, não dá para largar, entende? Se fosse outra pessoa, às vezes a gente até lavava as mãos e deixava aí, quer ir, vai. Mas como é que você vai fazer isso com seu filho? Como é que você vai fazer isso com sua mulher? Com a sua mãe, com seu pai? Não tem jeito, não é? Então, ainda que doa, o amor que aquece a alma é o amor sincero. Então, que o vosso amor seja sincero. Detestai o mal. É mal, deteste. Deus detesta o mal. Deus não detesta o malvado, mas detesta o mal que ele faz. Tanto que Deus trabalha constantemente na vida da gente para nos desapegar do mal, para tirar o mal da nossa vida, porque se a pessoa ela não se liberta do mal, ela perde o céu, ela perde a salvação. Deus detesta o pecado, mas não detesta o pecador. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Márcio, Deus odeia o pecado, odeia o mal. E eu e você temos que aprender a detestar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que faz mal para os outros, aquilo que faz mal para nós, pôr isso longe da nossa vida. E em vez de nos alinharmos com o mal, fazer o contrário, apegarmos-nos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, com uma afeição cheia de ternura. E se é para a gente ter algum tipo de rivalidade, rivalizar quer competir com o outro? Então compita em carinho, em afeto, não é? Faça isso em atenção, em zelo, em cuidado, em amor verdadeiro. Esse tipo de disputa vale a pena. Vamos ver quem ama mais, não é? Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. E aqui uma palavra de ouro, que é o ouro da nossa manhã hoje. Alegres na esperança. Ontem a gente falou um pouquinho de alegria, né? Nós precisamos ser alegres na esperança. A palavra de Deus nos diz para eu e você sermos alegres em Deus. Não é qualquer tipo de alegria, é ser alegres em Deus. Alegrai-vos sempre, onde? No Senhor. No Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ser alegre em Deus, porque quem tem a sua alegria em Deus não perde a esperança. Ser alegre sem perder a esperança. Alegres pela confiança em Deus e não pelas satisfações deste mundo, porque às vezes a gente quer ter alegria neste mundo, não é? E não pela nossa confiança em Deus. E tem diferença, total diferença. Porque quando eu sou alegre pela confiança que eu tenho em Deus, as coisas assustadoras que atravessam o nosso caminho não roubam a nossa alegria. Porque de vez em quando a gente toma um susto. De vez em quando o inesperado acontece para nós. Como é bom quando esse inesperado é uma coisa boa, né?
Mas e quando é ruim? Se a pessoa não confia em Deus, imediatamente ela é abatida pela tristeza, ela perde a alegria. Então, alegre-se pela confiança em Deus e não porque o mundo está nos satisfazendo. Como assim? Se é do meu jeito, eu fico feliz. Se as coisas não estão acontecendo como eu planejei, então eu fico deprimido, né? Porque há a alegria do egoísmo. Quando a pessoa entende que está tudo girando em torno dela, que as pessoas, que agora chegou a vez dela, que os olhos estão voltados para ela, que primeiro vem a fatia dela, depois as dos outros. Há uma alegria nisso, mas é uma alegria falsa. A palavra de Deus não nos manda ter amor sincero, que o vosso amor seja sincero. Poderia tranquilamente dizer que a vossa alegria seja sincera, porque tem uma alegria que é falsificada, que é lata pintada. Lata dourada também brilha, mas não tem valor. Tem a alegria da luxúria, que é a alegria que a pessoa tem em todo tipo de satisfação sexual. Tem gente que conta vantagem, que conquistou aquela pessoa, que seduziu aquela outra, que teve tantas pessoas na sua vida. É a alegria da luxúria. Tem a alegria da competição, a alegria do sucesso na malandragem, que é vergonhosa. Me dei bem em cima da pessoa. Gente, é uma vergonha a gente se dar bem em cima da inexperiência, da distração e da ingenuidade da outra pessoa. Isso tem nome, é roubo. É roubo, é uma vergonha a gente ser ladrão, é uma vergonha a gente roubar as pessoas, é uma vergonha a gente tirar a vantagem de uma pessoa que não tem como reagir à nossa a sagacidade, à nossa esperteza. Tem uma lei entre os judeus que ela deveria ser copiada no mundo inteiro, sabia? Eu fiquei sabendo disso quando eu fui a Israel. Se você tem uma necessidade muito grande, vamos dizer que você precisa passar por uma cirurgia, como do testemunho que nós ouvimos, vai operar de um câncer, ficou muito caro, plano de saúde não cobre, não tinha plano de saúde, e você percebe que para você fazer a cirurgia você tem que vender a sua casa. Vamos pôr um preço aqui alto, sabe? Vamos dizer que a sua casa valesse 2 milhões de reais, mas você precisa desse dinheiro para já. A sua cirurgia ficou 400 mil reais. E você precisa desse dinheiro para ontem. Não tem ninguém que te empreste. E você vai lá vender a sua casa que vale 2 milhões. Aí chega um malvado, um corrupto, um cínico e diz: eu compro a sua casa. Mas eu compro a sua casa sim. Você entrega, passa o documento da sua casa para mim, eu pago a sua cirurgia. Os 400 mil reais. Ou é assim, ou eu não compro. Não, mas isso não é o valor da minha casa, eu vou sair prejudicado. O que adianta? Você não vende a casa pelos 400 mil e morre. Aí nem a casa, nem a vida. E aí a pessoa se vê constrangida por causa da urgência, vai lá, assina, vende a casa. Ela faz a cirurgia, ela se recupera, depois lá, ela pode entrar na justiça contra a pessoa, ela é obrigada a devolver o valor real da casa. Ela tem que entrar depois com 1.600.000, porque era o valor, e ela se valeu de uma situação de desespero para poder roubar a pessoa. Isso é roubo. Entende? E a gente acha que isso é esperteza. Porque não há uma lei contra isso, né? Na maioria dos países. Não há uma lei de fato, não é? Mas existe uma lei no coração, existe uma lei moral. Existe uma lei espiritual que acusa o seu coração diante de Deus. E eu digo para você, dinheiro que é conseguido dessa forma não fica com a pessoa, não fica, ela vai perder. O dinheiro que você pegou e não é seu, ele não vai ficar com você. Ele vai sair das suas mãos mais cedo ou mais tarde. Então, eu não sei de onde é que alguém pode achar que é lícito, é bom, que é uma vantagem ter sucesso na malandragem. Fui malandro. Se eu tiver que fazer um negócio com uma pessoa e não for bom para ela, eu não quero.
Porque negócio bom é que ajuda os dois. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para ele, tem que ser bom para mim. Quando você faz um negócio em que as duas partes são ajudadas, eles fazem negócio de novo. Às vezes dali brota uma amizade, brota uma parceria que supera o dinheiro. Chega lá na frente, um deles pode até passar por uma situação muito difícil. Aquilo que um dia começou por negócio se torna numa amizade que alguém é capaz de pôr a mão no bolso e tirar e ajudar o outro com muito mais do que já lucrou nesses negócios. Porque conheceu, porque viu que a pessoa tem caráter, que a pessoa é honesta. Esse é o verdadeiro tesouro dos relacionamentos, gente. Agora, sucesso na malandragem, alegria passageira, é uma alegria contaminada. É uma alegria que rapidamente se converte em tristeza. E não demora não, viu? Às vezes na mesma noite, quando você deita a cabeça no travesseiro, uma alegria amarga, uma alegria contaminada. Tem ali a alegria das aventuras perversas que desagradam a Deus. Tem muitas coisas que a pessoa vive, não é alegria, é adrenalina. Entende? O perigo que a pessoa correu por praticar um mal. Esse daí, ó, são as satisfações do mundo. Muito diferente de uma alegria que vem pela confiança em Deus. Quem tem alegria no mal se põe em luta contra Deus. E olha, a gente tem que se educar, porque a nossa natureza, marcada pelo pecado, corre um sério risco de se alegrar no mal do outro. Gente, nós acreditamos ou não acreditamos em Jesus? Você acredita ou não acredita na palavra de Deus? Mexe muito comigo aquela palavra que Jesus disse para Pedro. Quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, que Judas o traiu com o beijo, e os soldados avançaram para pegar em Jesus, para levar preso, para poder matá-lo. Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Ia lutar até a morte para defender Jesus. Enquanto um defendia Jesus com a espada, enquanto o outro traía com o beijo. Olha a diferença. Um a espada, por amor. O outro o beijo, por traição. Mas Jesus vira para Pedro, cura na frente dele o homem que ele feriu e diz: Pedro, aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. O mal que a gente faz, gente, é o mal que vai nos ferir. Não faça para o outro o que você não quer, porque não é a pessoa quem vai te devolver isso. A própria vida vai devolver para você o que você fez para o outro. Então não tenha alegria no mal dos outros. Porque o mal que você se alegra em ver em alguém, vai ser o mal que você vai chorar na sua vida. Você se alegra nos outros e chora na sua vida, porque vai acontecer com você. Então, quem tem alegria no mal se põe em luta contra Deus. Não, isso não é para nós. Então, assim como uma pessoa não pode servir a dois senhores, do mesmo modo ninguém pode ter a alegria em Deus se o seu coração se satisfaz com a maldade. Ou no seu coração está a alegria das coisas santas, a alegria do amor verdadeiro, a alegria do bem. Ou no seu coração está a alegria da vingança, a alegria da mentira, a alegria da fofoca. Ou no seu coração está a alegria de uma vida simples e cheia de paz. Ou no seu coração vai estar a alegria da ganância acompanhada do desespero. A alegria de Deus precisa vencer a alegria má que insiste em viver dentro do nosso coração. Aquela alegria que nos faz com que a gente se regozije com o mal. Como é que eu venço isso, Márcio? Às vezes eu me sinto tentado dessa maneira. A dizer, bem feito, que bom que isso aconteceu com essa pessoa, ela mereceu. Como é que você vence a alegria envenenada? Essa alegria satânica? Você vence com a alegria de Deus. Ter alegria nas coisas boas. Eu até me distraí um pouquinho aqui no início, sorrindo para a vida, que não tinha como eu não me distrair. Minha esposa mandou para mim a foto do amanhecer, porque ela acorda sempre antes de mim. Aí, um jeito dela me dizer um bom dia, né? Além do que eu já tive com ela, assim. Falei, poxa vida, que coisa maravilhosa. Aí eu escrevi para ela aqui, lindo amanhecer. Mas mais lindo ainda é amanhecer ao seu lado.
Essa é uma distração boa, né? É uma distração boa e é sincero. Sabe, alegria de você ter um amor de verdade com alguém que é importante, que é precioso na sua vida. Isso daí, ó, é uma alegria que se sobrepõe a qualquer regozijo que você tenha em coisas más. Eu vou cultivar lixo dentro do meu coração? Não vou cultivar lixo no meu coração. Nem vou perder tempo com aquilo que não vale a pena mais, gente. Sabe, uma das melhores coisas que acontecem depois dos nossos 40 anos, eu estou com 51, a gente começa a fazer conta e a gente começa a parar, não é que a gente para, a gente começa a parar de desperdiçar o tempo da gente com aquilo que não vale a pena, com certos relacionamentos que não valem a pena, com práticas que nós tínhamos, hábitos que nós tínhamos, que só nos faziam perder tempo ou traziam sujeira para dentro de nós. A gente vai se purificando. A gente vai investindo nas boas, nas legítimas, nas verdadeiras, nas consistentes amizades. Nós vamos nos habituando cada vez mais, ou pelo menos tentando nos habituar, né, a fazer aquilo que realmente nos edifica como pessoas. E essa alegria não tem comparação. A alegria do Espírito Santo precisa crescer dentro da gente e tomar o espaço da falsa alegria, alegria vazia, alegria fingida. Isso não quer dizer que nós não devemos ser alegres, né? Enquanto nós estamos neste mundo, porque tem gente que acha que quando se fala esse tipo de coisa, e nós não devemos ter alegria em nada dessas coisas que acontecem nesta vida, que só em coisas espirituais. Primeiro que não é assim que a vida toca, tá? Nós não somos seres simplesmente espirituais. Nós temos um corpo que é templo do Espírito Santo. E agrada um caldinho quente nesse frio, não agrada? Está morrendo de frio, a pessoa serve ser um caldinho quentinho, você não vai ter alegria? A alegria de um chocolate quente, né? Como é que deve estar Campos do Jordão hoje, hein, gente? 30 graus abaixo de zero. Aí você chega lá, um chocolatinho quente, acompanhado de um abraço. Esses dias eu falava para um casal que eu estava admirado, assim, não é que eu me surpreendi, não é? Mas que você se encanta com o carinho da pessoa. A pessoa trata você, esse casal maravilhoso, tratando a minha esposa tão bem. Eu me lembro no momento que eu estava à mesa, né, almoçando com eles, ele veio, me deu um abraço, me disse algumas palavras. Então, não era só o almoço, mas aquelas palavras carinhosas que acompanhavam aquele momento, isso enche o coração da gente. Você acha que eu vou me gastar com alegria no erro, na maldade, querendo coisa ruim para os outros? Não. Ser alegres neste mundo, sim, nós podemos ser alegres neste mundo, né? Quando nós falamos dessa alegria em Deus, não quer dizer que nós não devemos ter alegria nessas pequenas coisas, e sim que mesmo vivendo neste mundo, a nossa alegria seja no Senhor. Você saber que o bem que te chega pelas mãos do médico, como nós lemos aqui nesta palavra, veio de Deus. Que o carinho daquela pessoa para você, em grande parte é porque Deus colocou essa pessoa na sua vida, no seu caminho. Que alegria foi para mim a família na fé que Deus foi me dando. Quantos amigos que hoje eu tenho, ou pessoas que me amam e querem bem, mas a gente não teve oportunidade de desenvolver uma amizade, mas que me amam e me querem bem, e que eu os amo e os quero bem por causa de Deus. O Senhor foi o motivo do nosso encontro. O Senhor foi o motivo da nossa proximidade. O Senhor é o motivo do nosso relacionamento. Então nós temos alegria no Senhor. Você não precisa de ter um bolso cheio para ter essas alegrias, não, né? É bom ter um dinheirinho? Claro que é bom. Você pode fazer um agrado para quem você ama, você pode fazer umas coisas diferentes. É bom ter um dinheirinho, né? Mas você não depende desse dinheiro para você viver essas alegrias. Quais alegrias? A alegria de abraçar um filho e de você dizer sinceramente para ele, dizer sinceramente para ela: eu amo você. Minha vida ficou mais feliz
né? Depois que você chegou na nossa casa, nós éramos felizes, mas quando você chegou, a nossa casa brilhou. E é assim, meus irmãos, como é feliz a casa que recebe uma nova vida, porque Deus vem com aquela criança, Deus entra naquele lar com aquele bebezinho. Eu me lembro a primeira vez que nós entramos com o Rafael dentro de casa, um bebezinho, saído da maternidade para lá. Eu me lembro quando eu morava em Portugal, que eu fui buscar o Lucas e a Rose, né? Que em Portugal o procedimento é diferente daqui no Brasil. Depois do parto, a mãe, não sei se ainda é assim hoje, mas a mãe fica internada 4 dias. Nossa, que 4 dias longos, eternos, sem a Rose e sem o Lucas lá em casa. Aí chegou o 4º dia, nós fomos buscar, eu fui buscar, né? E eu me lembro da gente chegando em casa ali em Fátima, Portugal. Que alegria, né? E aí a gente quis fazer um presente para o Rafinha, né? Que estava esperando a mãe e o irmãozinho. Aí nós compramos um ônibusinho de plástico, desses que é tipo carrinho que a criança senta em cima e sai engatinhando com ele. O Rafa brilhava o olho quando ele passava na frente da loja que tinha aquele ônibus. Eu guardei para um momento especial. O dia que eu fui buscar o Lucas, eu comprei o ônibus, cheguei com o ônibus debaixo do braço e o Lucas no outro. Aí falei pro Rafa, olha o presente que o seu irmãozinho trouxe para você. Nossa, se ele estava esperando o irmãozinho nesse dia então... Ah, Márcio, mas isso não é verdade. É verdade sim, não é? O irmão causou essa oportunidade, não é? E a gente tem que aprender, meus irmãos, a costurar a unidade entre as pessoas. A unir as pessoas pelo bem, por um gesto de carinho, não é? Tinha 2 moças aqui na comunidade que não gostavam de uma terceira. E essa terceira era muito, mas muito minha amiga. Então eu olhava e via 2 pessoas tão boas que não gostam de uma. Aí eu comecei a conversar com essa uma sobre as outras 2. E puxar pelas qualidades. Todas as vezes que ela dizia uma qualidade que uma delas tinha, eu corri e contava. Fulana falou isso de você. Fulana disse aquilo de você. Fulana reconhece as suas qualidades. Mas não contei o que eu estava fazendo não. De repente essa uma chegou para mim e disse, eu estou impressionado porque de repente a fulana e a Beltrana começaram a conversar comigo, se aproximaram de mim, se tornaram amigas. Porque houve alguém para construir a unidade entre elas. Por que a gente não pode ser construtor da unidade? Por que a gente tem que ser, nas mãos do capeta, um objeto de separação? Porque ele que tem o nome de divisor, ele é que separa as pessoas. Quem trabalha para separar as pessoas, criar litígio, criar partido dentro de uma comunidade, ingênuo ou não, inocente ou consciente, está trabalhando para o inimigo, o adversário. A última oração que Jesus fez foi pedindo a Deus que a gente estivesse unido. Então quem trabalha para separar, para desagregar, está trabalhando diretamente contra aquilo que Jesus pediu. Eu não posso ser dessas pessoas. Não, eu tenho que ter alegria nessas coisas boas. Alegria de caminhar numa manhã de sol. O dia está esperando, está frio que for, mas está um solzinho maravilhoso. Você acha que eu não vou dar uma pernada nesse sol? Nem que seja a caminho do trabalho, a caminho de casa. Vou, é claro que eu vou. Alegria de cheirar uma flor, de ajudar alguém, de fazer o bem a um amigo. Não tem algum amigo seu que tem muito tempo que você não liga, que você não diz uma palavra de afeto? Olha a oportunidade aí. A alegria de você sentir que Deus ama você, de você saber que Deus preparou para você o céu. Nós vivemos nesse mundo, meus irmãos. Aqui é o lugar onde nós vivemos hoje. Mas o nosso coração está em Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos das coisas deste mundo. Nós não pertencemos a elas. Nós somos de Deus. Você pertence a Deus. Por isso que desde que a gente nasce, a gente entra numa escola, num curso intensivo de despedidas.
Você viu que desde que você nasceu que você se despede das suas roupas primeiras, você se despede do seu berço, você se despede do quarto do papai e da mamãe, você se despede das horas a fio passadas dentro de casa porque você tem que ir para a escola, você se despede da casa do seu pai e da sua mãe porque você vai se casar. Chega uma altura que você se despede dos seus colegas que começam a seguir o próprio caminho, e um dia você vai se despedir daqueles que estão partindo desta vida. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus. E quando você é de Deus, Deus está próximo de você. Ele tira a sua inquietação e nos dá uma alegria que não depende dos acontecimentos. E isso é uma força indescritível. Indescritível. Então me permita agora, já nos preparando para nós orarmos um pouquinho. Até se você puder fechar os seus olhos, me permita dizer de forma ainda mais direta: Deus está sempre perto de você. Sempre. Por isso você pode se alegrar independentemente do que aconteça. Por isso você pode ser firme até nas tribulações, alegre na esperança, firme nas tribulações e perseverante na oração. Jesus é o bom samaritano que nos acode quando nós somos atropelados pela vida, quando nós somos esmagados sob o peso do pecado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que, sem precisar, Ele não tinha nenhuma necessidade, Ele quis ficar perto de nós. Ele não nos trata como exigem as nossas faltas, porque Ele fez de nós filhos. Filhos. Portanto, alegre de verdade é quem espera em Deus. Se alegre com a verdade, não com o pecado, com a esperança do céu, com a eternidade, não com a vaidade deste mundo que passa, porque tudo vai passar, gente. Os motivos do seu choro, eles vão passar, e vai ficar só a alegria de quem tem Deus na sua vida. Então fique firme. Percebe?